Então, galera, é o seguinte, continuando aqui a nossa saga do 007, uma saga que eu não planejava em fazer, mas acabou acontecendo, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente está aqui com o nosso terceiro vídeo dessa saga, mas falando agora sobre o segundo filme da franquia 007, From Russia with Love, ou 007, né? Moscou contra 007. Esse é o segundo filme de 1963. É um dos filmes que eu gosto bastante também da franquia 007. É um dos filmes mais clássicos também da franquia 007. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre esse filme. Beleza, galera? É interessante também porque o From Russia with Love é um filme na qual eu tenho o livro. Tá? Eu não tenho nenhum outro livro do 007, mas eu tenho esse. Inclusive, eu nunca tinha lido. E aí eu parei pra pensar, né, como eu fui assistir o filme, eu fiz, não, eu vou ter que ler o livro também. Então eu ainda tô no começo, mas já é interessante porque é a primeira vez, assim, que eu assisto um filme e tô lendo o livro, no caso do 007, né, já que antes eu sempre só via os filmes. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui com o enredo. Antes eu queria só pedir desculpa pela minha voz, tá? Eu tô um pouco gripado no momento da gravação desse vídeo, então a minha voz vai estar um pouquinho assim, bem mais ou menos, tá? Então, por favor, releve. E vamos lá. Galera, qual que é o enredo do segundo filme do 007? Basicamente, o filme acompanha o James Bond em uma perigosa missão para recuperar uma máquina de decodificação soviética chamada Lector. Ele é atraído para uma armadilha elaborada pela Spectre, né? Aquele grupo lá de supervilões do primeiro filme, que quer vingar a morte do seu agente Dr. No e humilhar o MI6. A agente Rússia Tatiana Romanova é manipulada pela ex-coronel do KGB, que agora trabalha para a Spectre. Tatiana acredita que está ajudando seu país, mas na verdade ela é a peça de um jogo de vingança e ela tenta aí levar o James Bond a esse perigo. Então, basicamente, essa é a trama, esse é o enredo básico aqui de From Russia with Love, tá? E ele é um filme que ele tem todo esse contexto da Guerra Fria. Ele é um filme que a gente tem que saber o seguinte. Esse livro foi escrito na década de 50, então a gente já estava na Guerra Fria. E o filme, ele é feito no auge da Guerra Fria, tá? Ele é feito aí em 1963. Inclusive, apesar de eu não ter terminado o livro, eu já consigo ver algumas mudanças. Primeiro que no livro a gente não tem a utilização da Spectre, tá? De fato, é uma questão muito Ocidente contra o Oriente, União Soviética contra os grupos capitalistas, nesse caso a Inglaterra. Então no livro ele tem essa questão política muito forte. No filme ele tenta mudar isso, ele coloca a Spectre como na verdade o grande ser de manipulação e não a União Soviética. Então a Spectre na verdade ela está manipulando pelas sombras para fazer o Ocidente e o Oriente entrarem em conflito. Então, foi uma mudança que o filme fez, colocando a Spectre, principalmente para tirar um pouco da questão política e do caos político que o mundo estava vivendo, principalmente na década de 60. Né? A década de 60 tem mais polarização do que na própria década de 50, por exemplo. Então, o filme ele tenta fazer isso e ele faz essa mudança, algo que não ocorre no livro. Então já é uma primeira questão a ser comentada, tá? O segundo ponto é que From Russia with Love, agora analisando especificamente o filme, cara, ele é um filme que ele traz toda a questão do 007, tá? Então, o primeiro filme, ele é muito bom, tá? Inclusive eu prefiro o Dr. No do que esse segundo filme, mas ele muitas vezes ele é um filme à parte, tá? Quando você analisa o Dr. No dentro do universo do 007, muitas vezes você consegue analisar esse filme simplesmente à parte. Ele é simplesmente a introdução do 007. Aqui não. Aqui a gente consegue ver diversas utilizações que vão ser utilizadas em praticamente todos os outros filmes da franquia. Então a gente tem, por exemplo, a música, né? Então a gente tem a música tema aqui, que todos os outros filmes depois vão ter uma música tema. A gente tem também uma sequência animada de introdução. A gente tem a utilização da Bond Girl, né? A Bond Girl do primeiro filme, ela é quase como se fosse assim algo meio aleatório introduzido no filme. Aqui não, aqui ela de fato ela faz sentido na narrativa. Então é o terceiro ponto.
A gente também tem a utilização dos gadgets, dos aparatos tecnológicos, né? Então o James Bond ele começa a utilizar grandes aparatos tecnológicos a partir desse segundo filme, apesar dele já ter no primeiro, mas aqui é onde de fato fica bem mais utilizado. E aqui a gente também tem muito mais ação do que no primeiro filme, muito mais a figura do James Bond tentando ser esse grande super-herói. Então, esse filme, ele de fato, apesar dele ser o segundo, quando a gente analisa a franquia em si, é esse filme que de fato vai ditar o ritmo e as coisas que vão acontecer pro resto da franquia, tá? Então, esse é um ponto muito importante e de muito destaque para From Russia with Love. Analisando também outros aspectos do filme, cara, eu gosto muito de como que esse filme ele tenta e ele consegue criar essas artimanhas de conspiração, tá? Então é muito legal essa conspiração que o James Bond tem, é muito legal ele andando por Istambul, ele entrando nesse jogo político, entrando e saindo, ele tendo a questão de ação também. Gosto muito desses pontos de ação do From Russia with Love, dessas conspirações, desses vários vilões que esse filme tem. O filme tem 3 vilões, por exemplo, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Eu gosto disso. Então, eu acho que esses são os grandes pontos positivos desse filme. Os pontos de que ele criou basicamente tudo que a gente vai ver nos outros filmes do 007 e também desse ponto que ele de fato é um filme de ação e espionagem muito legal, cara. É muito divertido. E é um filme também muito bonito visualmente, cara. A fotografia, mais uma vez, cara, a fotografia da época do Sean Connery é algo que eu sinto que não é muito elogiado pelas pessoas, mas, na minha opinião, merecia mais destaque, porque, cara, todos os filmes, eu acho que assim, tirando o último filme do Sean Connery, cara, os 5 primeiros filmes do Sean Connery, tem fotografias espetaculares, tá? Espetaculares, e aqui também não é diferente. Tem cenas de ação muito legal, então, poxa, tem a primeira cena de ação lá do 007 também é muito boa. Tem a cena de ação lá do barco, que também é bem legal. Então, você tem várias cenas de ação. Tem a cena de ação do trem, que é outra top. Então, tem muita cena de ação boa. Tem espionagem, tem essa questão da paranoia. Cara, gostei muito. Tem a Spectre. Tem o próprio Sean Connery, que ele tá melhor ainda, né? O Sean Connery, ele consegue fazer uma atuação melhor do que o Dr. No, por exemplo, no primeiro filme. Então, todos esses aspectos, né? Tem a trilha sonora, que é excelente. Todos esses aspectos são incríveis. Entretanto, como eu falei, eu acho o Dr. No melhor do que From Russia with Love, principalmente por 2 aspectos. Primeiro aspecto é o aspecto dos vilões. Apesar de ser legal a gente ter esse enfrentamento do James Bond com 3 vilões diferentes, cara, eu acho que eles são mal utilizados, tá? Eu acho que eles são mal utilizados. A gente basicamente tem o vilão principal, que é o Grant, que é aquele brutamontes, né? E, cara, ele é basicamente utilizado de fato como isso, uma força bruta, sendo que, já que no começo desse livro eu já tô vendo que ele é uma figura completamente diferente. Ele é a força bruta, sim, mas ele é quase como se fosse um contraponto de protagonismo do 007, enquanto que no filme ele basicamente vai aparecendo só aos pouquinhos assim, e aí no final mesmo que ele tem um confronto com o 007, ele tem pouquíssima participação. E a gente tem os 2 membros do Spectre, um homem e uma mulher. O homem, ele praticamente não é utilizado, ele morre, então não tem nem como falar. E a mulher também, eu acho que ela é pouco utilizada, né? É a mulher que, por exemplo, ela acaba mandando a Tatiana pro 007. Então eu acho que os vilões poderiam ter sido mais bem utilizados nesse filme. E o segundo ponto, que é a própria utilização da Tatiana, né? A Tatiana, ela é mandada pro 007 para se apaixonar por ele e para fazer e se apaixonar por ele com a intenção de manipular o James Bond. Essa é a intenção. Só que todo mundo sabe que a partir desse momento ela de fato vai acabar se apaixonando por ele. E beleza, essa de fato é a narrativa e é legal isso. Mas eu acho que a forma como ela sai pra estou fazendo o meu trabalho para de fato se apaixonar pelo James Bond é uma forma extremamente rápida. Eu gostaria de ter visto pelo menos, sei lá, umas 2 sequências a mais de narrativa, de diálogos entre eles, para você conseguir de fato criar isso e de fato parecer mais crível. Então ela se apaixona por ele muito rapidamente, sabe? Beleza que ele é o James Bond, cara. O cara é o super-herói lá praticamente. Beleza.
Mas, poxa, dá um pouco mais de narrativa, bota, sei lá, uns 5 minutos, cara, 10 a mais de tempo, sabe? Então eu acho que é um filme que ele deveria ter mais tempo. Ele tem 2 horas de duração, eu acho que ele deveria ter suas 2 horas e 20, 2 horas e 30, sabe? Uns 20, 30 minutos a mais. Na minha opinião, ficaria muito melhor esse filme. Então é isso, galera. From Russia with Love eu gosto bastante. Nota 8,5 de 10. Acho Dr. No melhor do que esse filme. Mas ainda assim eu gosto muito de From Russia with Love. Não sei a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários que a gente tem uma discussão sobre isso, tá? Então, se você gostou do filme, se você gostou do filme também, né? Mas também, se você gostou dessa crítica, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser me seguir também lá no Letterboxd, galera, o link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê até a próxima. Muito obrigado e tchau!